Hey, e aí, como que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, felizes, saudáveis e em segurança. Para você que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Ana Rodrigues e toda semana eu apareço aqui contando um caso criminal histórico bem das antigas, enquanto eu faço a minha maquiagem ao mesmo tempo. Faz algum sentido isso? Não, não faz, mas a gente gosta. Então, se tu te interessa por casos antigos de True Crime e gosta de maquiagem, te inscreve aqui no canal, deixa o seu like para não perder nada do que eu posto por aqui, tá bom? Deixa também um comentário, gente, qualquer coisa, nem que seja um emojizinho para o YouTube entender que esse vídeo tem engajamento e ele recomende para outras pessoas, ok? Me segue também lá no Instagram, o link tá aqui na descrição pra vocês. Eu não vou deixar o nome de usuário aqui na tela, porque eu tô sempre mudando esse nome de usuário lá do meu Instagram, né? Já tô pensando em mudar, inclusive. Mas o link aqui embaixo tá sempre atualizado, tá? Então me sigam lá, eu posto umas coisinhas, umas besteirinhas, uns reels, e converso também com vocês, faço umas enquetes nos stories, enfim, me sigam, por favor. E compartilha também esse vídeo para o canal crescer, tá? Semana passada eu não apareci, então, sorry, esse nariz coçando o tempo todo. Rinite, gente, rinite. Então, semana passada não deu pra eu vir, sorry, desculpa por isso. E o que a gente falou no último vídeo foi Ashland, em 1881. Nossa, esse caso foi bem antigo. O de hoje aconteceu 107 anos depois. Olha só, gente, quantidade de tempo. Não é, sabe que o caso de hoje não é tão antigo, gente? Não é tão antigo. Na verdade, o caso de hoje é muito jovem. Eu acho que ele é muito jovem, sabe? É muito jovem. Aconteceu em 1988, que por acaso é o ano do meu nascimento, tá? Então não é muito antigo, não. Não é. Escondendo a idade. Ai, ai, então vamos lá. O que aconteceu? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu nessas montanhas da minúscula cidadezinha de Silver Plum em 1988. Foi um crime? Foi um mistério? Será que foi algo sobrenatural? Pode ser. Eu vou te contar tudo depois da vinheta. Como eu disse, era 1988 quando um jornalista esportivo chamado Keith Reinhardt, de 49 anos de idade, morador de Illinois, e trabalhava em um jornal. Há mais de 20 anos ele era redator esportivo no Chicago Daily Herald e aos seus 49 anos de idade, ele decidiu que odiava a vida na cidade grande. Ele morava em Illinois. E ele teve uma crise de meia-idade. Ele estava pensando que chegar aos 50 anos era muita coisa. Tipo, velho, né? Eu não acho, mas na cabeça dele, ele estava ficando muito velho, E ele queria realizar alguns sonhos, algumas atividades, antes que ele ficasse velho demais para fazer aquelas coisas. Como, por exemplo, perder o medo de altura. Ele queria. Entrar em forma, ele estava meio, sei lá, gordinho, meio forma de Quasimodo, não sei. Mas ele queria entrar em forma fazendo caminhadas pela natureza e queria escrever um livro. Então, ele decidiu que queria ficar longe de tudo e de todos por 3 meses, só durante o verão. Então Keith lembrou do seu amigo de infância, Ted Parker. Ele vivia falando de como era maravilhosa a cidade que ele vivia, a micro cidade de Silver Plum, aos pés das montanhas rochosas do Colorado. Ted vivia falando que a cidade era muito pequena, tranquila, pacata, ou seja, um excelente lugar para passar férias tranquilas, assim como Keith queria. Então, ele foi para lá. Os planos dele também eram de abrir uma lojinha
de antiguidades para os turistas de verão. Então ele chegou lá em Silver Plum e alugou um prédio e ali ele montou a sua lojinha. Silver Plum é uma cidade bem pequenininha, gente. Eu acho que eu chamaria de vilarejo, tá? Ela foi fundada em meados de 1864 por uma galera que pensou que tinha ouro ali. Só que tudo que eles acharam foi minério de prata. Aí a rapaziada ficou triste, hashtag chateada, e foi embora. Mas teve uma galera que decidiu ficar. E a cidade, em 1988, tinha cerca de 200 habitantes. Foi realizado um censo em 2019 e a cidade contava com 169 habitantes, então é uma cidade bem pequenininha. Eu encontrei até que ela é chamada de cidade semi-fantasma. Que coisa! Keith então começou a executar os seus planos, abriu a lojinha, começou a fazer caminhadas para entrar em forma, como ele disse que queria, né? E estava indo a vida dele. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Conversando com um morador ali da cidade, o Keith descobriu que o prédio que ele alugou era a antiga loja de um homem chamado Tom Young. Era uma livraria. E o Tom Young havia desaparecido. Sim, no ano anterior. Ele saiu para passear com seu cachorro Gus em 7 de setembro de 1987, mais conhecido naquele ano como o ano passado, e não tinha voltado. Estava desaparecido. Keith ficou absolutamente obcecado pela história do Tom Young. Quando ele descobriu que o prédio que ele estava era a casa e a loja do Tom Young, ele ficou obcecado. Ele só falava sobre isso. Ele entrevistava todos os moradores da cidade sobre quem era Tom Young. O que será que aconteceu com ele? Estava completamente sumido, desaparecido, sem nenhuma pista. Tudo que ele tinha dito é que ele iria para a Europa, mas ele foi para a Europa sem levar nada, ele só saiu com o cachorro dele, com o Gus, em direção às montanhas e nunca mais voltou. Tinha alguma coisa estranha? Bastante. Demorou 3 semanas até alguém reparar que o Tom Young não tinha voltado para casa. Algumas buscas foram realizadas, mas nada foi encontrado. O homem tinha simplesmente desaparecido, e isso deixou Keith completamente obcecado. Ele começou a escrever o livro que ele tanto queria, baseado na história desse homem. Ele ficou tão obcecado que ele juntou a vida dele com a vida do Tom Young e montou um personagem chamado Guy Gibson. E tudo era em torno do Tom Young. Sua família mais tarde relatou que ele não sabia falar de outra coisa, ele não conversava sobre outra coisa. Ele estava completamente obcecado pela história do Tom Young. E só falava disso o tempo inteiro e queria escrever sobre isso e tal. E o tempo foi passando, a lojinha dele começou a não ir muito bem, mesmo que estivesse no verão e a cidade estivesse com turistas, e ele foi atingido por um bloqueio criativo, que é quando um autor, né, um artista, não consegue criar nada. Então ele ficou bem chateado com isso, e um dia ele simplesmente saiu e desapareceu. Mas isso foi um pouquinho depois que 2 caçadores estavam passeando pela montanha republicana. Passeando não, né, Ana? Se eles eram caçadores, eles estavam caçando. Enfim, 2 caçadores estavam caçando pela montanha republicana quando eles encontraram os restos mortais de Tom Young e do Gus.
encontraram. E não estava muito longe, estava coisa assim de 2,5 km do centro de Silver Plum. A polícia então foi chamada e eles descobriram que Tom e o cachorro Gus haviam sido vitimados por um disparo na cabeça cada um. E tinha um revólver que pertencia ao Tom logo ali perto deles. Os corpos estavam encostados numa árvore e tinha um revólver ali. A polícia descobriu mais tarde que aquele revólver tinha sido comprado pelo Tom Young. E adivinha? É claro, eles encerraram o caso como um autoextermínio. Tudo apontava, sim, para um autoextermínio. Mesmo que... Aí tem diferença. Eu li em alguns sites que foi feita uma perícia, né, uma balística, e as balas encontradas nos corpos não eram compatíveis com o revólver do Tom Young. Outros lugares já dizem que essa perícia jamais foi feita, então não tinha como saber, né, se foi realmente um autoextermínio, porque uma versão diz que a polícia nem ligou para que a arma e os projéteis não combinassem, e outra versão diz que a polícia nem fez o tal do exame. Eles queriam que tudo acabasse de uma vez. Qual é a verdade? Os restos mortais do Tom Young foram encontrados dia 31 de julho de 1988 e o Keith Reinhard, no dia 8 de agosto, foi até a loja do seu amigo. O Ted Parker era dono do único café da cidade. O Keith fechou a loja dele e foi até o café do seu amigo. Lá eles conversaram um tempo. Ted Parker até falou que tirou uma foto do Keith apontando para as montanhas, e então, por volta das 4 horas da tarde, o Keith diz o seguinte: eu vou subir as montanhas. Se por acaso eu não voltar, chame o resgate. Keith, o que tinha na sua cabeça, homem? O quê? O quê? O Ted Parker disse mais tarde que ele jurou que Keith estava brincando e não levou a sério que o homem ia subir a montanha. Gente, era 4 da tarde. A última vez que Keith Reinhard foi visto, ele estava caminhando para a montanha Pendleton por volta das 4:30 da tarde. Essa subida que ele queria fazer levava 6 horas, 3 horas para chegar até o topo da montanha e 3 horas para descer. Era 4:30 da tarde, o que significa que tinha muito pouco tempo de luz sobrando. É uma coisa que, bom, eu não sou profissional de trilha, nem de montanhismo, nem nada dessas coisas, mas eu sei que não se sobe uma montanha de noite, não se vai para uma trilha de noite. E no caso dele, ele foi. E o pior de tudo é que ele foi sem nenhum tipo de suprimento ou de equipamento, nada. Keith Reinhard foi visto pela última vez por volta das 4:30 da tarde, indo em direção à montanha Pendleton, trajando apenas jeans, camisa de flanela e tênis. Ele estava vestido como se fosse ir dar um passeio no parque e não subir as montanhas rochosas. Íngremes, com terreno acidentado e cheia de animais selvagens. Bom, pelo menos foi o que eu li, né? Animaizinhos e tal. Enfim, é um fator de risco para quem tá indo sem levar absolutamente nada. No dia seguinte, obviamente que ele não voltou, né? Então o Ted Parker chamou as autoridades e comunicou à família do Keith. Logo, cerca de 125 homens estavam vasculhando a floresta com 20 cachorros farejadores
helicópteros e um pequeno avião modelo Cessna também estava auxiliando nas buscas. Quando a família chegou à lojinha lá, eles encontraram o livro que ele estava escrevendo, que parecia dar uma pista do que o Keith estava pensando. A última coisa que ele tinha escrito era o seguinte: Guy Gibson agora sabia o que ele deveria fazer. Ele trocou os seus tênis por pesadas botas de caminhada e foi em direção às montanhas sem sombras do Colorado. Enfim, bastante intrigante, não é mesmo? Parece que ele queria viver o que o Tom Young tinha vivido. Parece que ele queria entrar na história que ele estava escrevendo de uma maneira que ele se transformasse no personagem, mas ele acabou se perdendo de verdade, né? As buscas duraram uma semana. Esse monte de gente procurando, avião, helicóptero, cachorro, voluntários. Essa galera toda aí procurando e nenhum sinal do homem. O que foi dito por um dos policiais na época foi que era muito difícil porque eles não tinham pista nenhuma. Como ele não tinha levado equipamento para nada, não tinha levado mochila, não tinha levado algo para fazer uma fogueira, então não tinha rastros. Eles estavam praticamente procurando num escuro. Uma semana depois das buscas começarem, uma tragédia aconteceu. Aquele avião Cessna que eu falei para vocês que estava lá nas buscas, caiu. Caiu e matou um dos ocupantes, deixou o outro gravemente ferido. Então as buscas foram suspensas. Eles achavam mesmo que o Keith Reinhardt tinha decidido desaparecer, porque eles não encontraram nenhuma pista e aquela busca já tinha vitimado mais uma pessoa. O que tem, afinal, nessa montanha? Ou nessas montanhas, né? Nas Rocky Mountains, montanhas rochosas, que fizeram dois homens acabar com a própria vida. Ou sabe-se lá o que aconteceu com Keith Reinhardt. Algumas pessoas dizem que, sim, ele cometeu o autoextermínio, que ele queria mesmo desaparecer. Outras pessoas já dizem que ele, na noite anterior ao desaparecimento, foi visto numa festa que acontecia na cidade, conversando com uma bela mulher desconhecida, não era ali da cidade, e que ele estava bastante interessado naquela mulher. Então dizem que talvez ele tenha forjado um desaparecimento e tenha ido morar com ela. Mas li por aí que a polícia encontrou essa mulher mais tarde e ela disse que sim, havia conversado com o Keith lá na festa, mas que ficou por ali mesmo, sabe? Não tinha acontecido mais nada e seja lá o que for que aconteceu, ela disse que ela não tinha nada a ver com a história. Outras pessoas já dizem que o que tem de amaldiçoado nessa história toda é o prédio. O prédio que ambos os homens alugaram. Tem alguma coisa muito maléfica nesse prédio que enlouqueceu os dois homens, fazendo com que os dois tirassem a própria vida. Então, foi algo sobrenatural? Tem fantasmas envolvidos nessa história? Ou não? Isso é uma besteira. Talvez seja a montanha que seja maldita. Não se sabe. O fato é que Keith Reinhardt nunca mais foi visto. Existe também uma teoria que diz que tanto o Tom quanto o Keith encontraram alguma coisa muito séria naquele prédio que alguém não gostaria que eles soubessem. Então, tudo na verdade seria um crime
para encobrir algo que tenha lá naquele prédio. Eu, pessoalmente, não consigo acreditar que tenha sido um crime, pelo menos não no caso do Keith, porque ele falou para o seu amigo Ted Parker que estava indo para as montanhas e ainda disse: se eu não voltar, chame o resgate. Ou seja, ele foi por livre e espontânea vontade. Parece que ele realmente pretendia voltar logo, porque, como eu falei, ele não foi vestido para aquele tipo de caminhada, não levou suprimentos, não levou equipamentos na cabeça dele. Talvez fosse só uma caminhada até o pé da montanha e depois ele voltasse. Não sei, talvez ele tenha ido longe demais, ficou escuro, ele foi atacado por algum animal, não sei. Mas o fato é que Keith Reinhard nunca mais foi visto. Ele desapareceu completamente nas montanhas sem sombras do Colorado. Esse caso foi até mesmo abordado naquele famoso programa que tem nos Estados Unidos, o Unsolved Mysteries. E é realmente um grande mistério. Não dá para saber se o Keith realmente foi vítima de um crime, se ele cometeu autoextermínio, se ele quis desaparecer como o personagem do seu livro. Talvez ele tenha querido tanto entrar no personagem que acabou se perdendo de verdade e não conseguiu mais voltar. Talvez ele tenha ido para uma nova vida, com uma nova família, não sei. Não sei, mas a família diz que ele não tinha o perfil de suicida, né? Então, a família não acreditava. Ele era casado com uma mulher chamada Caroline e tinha 2 filhos, o Sven e a Tiffany. O filho deu até entrevistas mais tarde dizendo que ele não acreditava mais que o pai estivesse vivo. Então, o que vocês acham? Qual a explicação, qual a teoria de vocês para o que aconteceu com o Keith Reinhard? Teria sido alguma coisa lá naquele prédio? Será que alguma coisa enlouqueceu tanto o Tom quanto o Keith Reinhard? Não se sabe. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Hoje eu acho que o vídeo tá bem cortado porque eu gravei de dia, então tem bebê chorando, tem cachorrinho latindo histericamente, meu gatinho miando, então tá bem cortado o vídeo de hoje. Eu sei. Mas enfim, melhor feito do que perfeito, não é? Então tá bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem aí seus comentários, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima semana. Próxima semana é caso criminal, tá? Esse é caso criminal mesmo. Espero vocês, se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau!